TV Câmara, Campinas. Boa tarde, senhoras e senhores, todos que estão nos acompanhando em mais uma reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos aqui da cidade de Campinas. Temos hoje aqui presenças ilustres, vereadores de outras cidades que vieram aqui nos prestigiar e vieram aqui abordar esse importante tema, o perigo do metanol. Primeiramente, ao meu lado aqui, o vereador Carlinhos Camelô, vereador que vem muito atuante nessa pauta, marcando presença aqui também Renato Olivato, vereador de Montemor, vereador Lucas Vieira, vereador de Sumaré, Alexandre de Cosmópolis e também nosso presidente aqui de Morungaba, da Câmara de Morungaba, Ramon de Moraes. Agradecer também aqui Gerson Ortega, diretor do Centro Integrado de Comando e Controle, representando nosso secretário Cristiano Bige Dias. Muito obrigado sempre por sua presença, Ortega. Cris, representando aqui o gabinete da vereadora Paola Miguel, Marcelo Hayashi, coordenador de operações, todas as lideranças aqui presentes, que posso encontrar aqui em plenário, sejam muito bem-vindos, tenho certeza que essa é a casa de vocês. A comissão hoje será dividida aqui em 3 partes, eu acho muito importante isso, eu acho que será algo diferente, bacana aqui para todo mundo, para a gente abordar esse tema e passar isso para a população da melhor maneira possível. Tá? Eu faria aqui a abertura com alguns pontos que acho que sejam importantes para o conhecimento público e dos demais colegas. E após isso, passaria a palavra para os membros aqui da mesa, para que façam suas devidas considerações. Na segunda parte, após as considerações, farei alguns apontamentos e farei também algumas perguntas importantes aos vereadores dos outros municípios aqui presentes, que são atuantes em defesa da saúde do munícipe. Por mim, por fim, no terceiro ato dessa reunião, abrirei a palavra para todos que estão aqui no plenário, a todos que estão aqui presentes, para que façam uso da sua palavra e considerações, apontamentos, também questionamentos, tanto a esse presidente como aos demais membros da mesa. Infelizmente, nos últimos meses, fomos muito surpreendidos com a ação indiscriminada e criminosa. Em nome da ganância, crimes foram cometidos, vidas foram perdidas e hoje estamos aqui discutindo e pensando em soluções. Infelizmente, também isso não é um fato novo. Tempos atrás, o país também passou pelo mesmo problema. Os acontecimentos de hoje são reincidentes. Só para contextualizar a população, porque muita gente não sabe, muita gente procurou na internet o que era depois de uma repercussão em todas as redes sociais, que a gente pôde ver muito compartilhamento com relação aos últimos casos de metanol. O que é o metanol? Trata-se de um álcool com uso industrial, que não é próprio para o consumo humano, e quando ingerido pode levar a efeitos gravíssimos, dentre eles intoxicação severa, comprometimento da visão e risco de morte. Cabe a nós que estamos aqui nessa reunião tentarmos ao menos amenizar um pouco o sofrimento de tanta gente, porque quando o consumo de bebidas adulteradas com metanol ocorre, os impactos são múltiplos. Primeiro, a saúde da população com casos graves, hospitalizações, sequelas ou até óbito. O sistema de saúde dos municípios, a elevação de custos, a necessidade de ação emergencial e também voltado também à economia local, bares, restaurantes, adegas, perda de confiança, quebra nas vendas, risco para o setor formal. Por exemplo, reportagem aponta que vendas de bares e restaurantes caíram 4,9% em setembro em função desta crise. Algo que não pode acontecer, a gente tem que fomentar essa economia, a gente tem que fomentar esse comércio. Reputação dos municípios, segurança jurídica, se não houver fiscalização e responsabilidade, pode haver danos à imagem local. Novamente, quero agradecer aqui aos vereadores presentes, ao público presente, abro a palavra aqui aos vereadores. Espero que daqui saiam ideias positivas e, quem sabe, soluções. Muito obrigado a todos e passo a palavra primeiramente aqui ao nosso vereador Carlinhos Camelô. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, e parabenizar o vereador Vini Oliveira por conduzir essa comissão de assuntos nas regiões metropolitanas de Campinas, que vem fazendo um trabalho de excelência na cidade de Campinas. Cumprimentar aqui também o Renato Olivato, de Montemor, o vereador Lucas Vieira, de Sumaré, o André, de Cosmópolis, e o Ramon de Morungaba. E também... Oi? Alexandre Cosmópolis, desculpa. E... Qual que é o nome dele? Morungaba. Então, eu gostaria aqui, primeiramente, de agradecer a presença dos senhores nessa casa, que abrilhantam essa casa aqui, que é uma casa legislativa, onde a gente pega opiniões
de várias cidades da região metropolitana, na qual tem o mesmo objetivo, é sanar e tentar resolver os problemas da população da nossa região. Eu sempre falo, vereador Vini, que, infelizmente, as fiscalizações, essas apreensões, elas são feitas muito em cima dos comércios quando se há algo, que nem agora. Apareceu o caso do metanol, entendeu? Tantas cidades que está acontecendo aí no Brasil, aí a fiscalização ela fica em cima. Mas eu acho que, infelizmente, nós tínhamos que ter uma fiscalização que mantesse um ritmo. A hora que para-se essa questão do metanol, a fiscalização também ela dá uma parada. E as coisas acontecem. Vamos pegar vários exemplos de várias coisas que acontecem. Quando vem à tona que dá uma reportagem grande, é um ato que todo mundo bate em cima. Mas depois passou também aquele ofício, as coisas se param. Então, eu acho que a fiscalização ela tem que ser contínua. Trabalhar para a saúde da população, onde as pessoas consigam trabalhar, porque, infelizmente, nós temos muitas pessoas do bem pagando por aqueles do mal, que são comerciantes, pessoas que estão aí com o seu comércio legal, trabalhando, e, infelizmente, está recebendo aí várias fiscalizações, manchando o comércio por aqueles que fazem as coisas erradas. E aí, como o vereador Vini disse, acaba caindo também o fluxo do comércio. E também nós, que temos aqui um cuidado com a nossa saúde, cada um de nós também temos um certo receio de parar em qualquer local e pedir uma bebida em qualquer local, porque você não sabe o que vai ser servido para você. Então, essas precauções, nós temos que ter um receio muito grande. E esse tema, vereador Vini, eu gostaria mais uma vez de parabenizá-lo, o senhor, de trazer esse tema e trazer esses vereadores de outras regiões aqui para estar debatendo e falando um pouco sobre isso e para a gente estar aqui fomentando, porque aqui nessa casa, como na casa dos senhores, nós somos entes fiscalizadores e nós temos que fazer nosso papel aqui e trazer segurança para a nossa cidade. Então, mais uma vez, parabenizar o senhor por essa atitude e também, mais uma vez aqui, agradecer a todos presentes nessa casa que estão aqui hoje participando desse debate. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Carlinhos, muito atuante ali na região central, sabe que existe um grande comércio e não é justo, né, Carlinhos? Ali a maioria é honesto, não é justo as pessoas honestas realmente pagarem ali pelos ruins. Meus parabéns pelo seu trabalho. Gostaria agora de passar a palavra, primeiramente, ao vereador Renato, da cidade de Montemor. Renato. Opa. Boa tarde a todos presentes aqui. Queria começar também agradecendo ao Vini pelo convite. Muito importante nós estarmos reunidos aqui para tratar desse assunto. Como eu estava dizendo ali antes da gente subir aqui, né, para a mesa. Eu sou de Montemor, lá a gente não teve casos, né, de descobertas, de fiscalização, pegar bebidas adulteradas. Porém, a gente sabe que em outras cidades aqui em Campinas já foi descoberto algumas fábricas clandestinas, tudo mais. E isso acaba indo parar lá também. Então, muito importante nós estarmos aqui reunidos para tratar desse assunto, já que realmente é um assunto que impacta diretamente a nossa região. Mais uma vez, gostaria de cumprimentar todos aqui e que tenhamos uma boa conversa aqui hoje. Muito obrigado, vereador. Antes de passar aos demais vereadores aqui, gostaria de passar ao Ortega, que tem excelentes e grandes apontamentos aqui com o trabalho que faz a Secretaria de Segurança Pública. Mais uma vez, seja bem-vindo, Ortega. Obrigado, vereador. Uma boa tarde a todos. Na pessoa do vereador Vini, eu cumprimento a todos os integrantes da mesa e trago um abraço, né, e o cumprimento do secretário de Segurança da nossa cidade, Cristiano Bigi, pela pauta importante e que a gente vai discutir nessa tarde. Muito obrigado, vereador. Passo a palavra agora ao vereador Lucas Vieira, da cidade de Sumaré.
Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Vini. Em nome do vereador Carlinhos, eu cumprimento todos os demais vereadores. Boa tarde ao público presente aqui. Quero dar os parabéns ao vereador Vini por ter a iniciativa desse trabalho, de puxar uma linha nesse sentido, para que possamos melhorar e aumentar a fiscalização nos nossos municípios. Esse é um assunto de muita relevância, é um assunto que nós, como poder público, temos que brigar para que não aconteça o que aconteceu, porque a falsificação de bebida, da forma que foi feito, é inadmissível. Vidas foram perdidas, pessoas ficaram com sequelas por conta de uma situação dessa, e acho que é importante termos esse tipo de discussão no poder legislativo das nossas cidades, para que possamos, né, evitar outras situações como essa ou parecida no futuro. Então, mais uma vez, vereador Vini, meus parabéns pelo trabalho do senhor, e pode contar com a cidade de Sumaré, que estamos à disposição aqui para podermos eliminar esse tipo de situação na nossa região. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Antes de passar a palavra para o vereador Alexandre, gostaria de dizer aqui também que temos representantes de Valinhos. Nossa vereadora Ketrin está aqui presente. Seja muito bem-vinda a essa casa, viu, Ketrin? Bom, vereador Alexandre, sua palavra. Boa tarde, Vini. Boa tarde a todos que estão aqui, né? Nós sabemos aí da importância que é esse assunto, e é de muita valia. Nós sabemos que é um assunto que tem gerado muitos problemas dentro das famílias. Nós sabemos que o grande comerciante, o pequeno comerciante, eles têm sim os seus prejuízos, mas também não podemos deixar passar com que essa situação ela venha a ser tratada de uma forma muito séria. Nós tivemos recentemente em Cosmópolis uma fiscalização onde foi fechado lá um estabelecimento, e nós estamos aqui para discutir ideias onde nós sabemos que esse é o ponto inicial daquilo que ainda está por vir, né? Nós estamos olhando aí simplesmente os comércios, mas nós sabemos que ainda tem as raves, tem as baladas aí escondidas, que nós sabemos que, quando for tratado de uma forma mais rigorosa ainda, muitas coisas aparecerão, e pode contar comigo, Vini, com todos que estão aqui, porque nós trataremos de uma forma muito educacional também, e para que todos saibam que a saúde ela sempre estará em primeiro lugar. Muito obrigado por enquanto. Muito obrigado, vereador. Passo a palavra agora para o presidente da Câmara de Morungaba, Ramon. Isso. Ele vem? Não, né? Ele vem? Um pouco de dificuldade aqui. Bom, na pessoa do Vinícius, vereador, cumprimento a todos da mesa e também a todos os servidores dessa casa, servidores presentes. E agradecer ao vereador tanto pelo convite e sim pela união dos municípios. Para quem não conhece, Morungaba fica do lado de Campinas, nós somos vizinhos de Campinas. É uma das menores cidades do RMC, com 14 mil habitantes, indo para 15 agora. Cada habitante conta, que a gente vai somando. Então, fazer os nossos agradecimentos por essa interligação, vereador. Isso é muito importante. A troca de experiência, a troca de contatos, a troca de informação. Graças a Deus, em nossa cidade, em Morungaba, não tivemos nenhum caso, mas em cidades vizinhas a gente vem acompanhando, principalmente nos noticiários, e ver o quanto é um assunto sério e delicado. Então, agradecer não só por Morungaba, mas a interligação, a troca de assuntos com todos os representantes de cidades é importantíssimo. Então, muito obrigado. Ramon, eu tenho certeza que para todos esses representantes das respectivas cidades virem aqui debater esse tema, é porque os senhores estão muito empenhados com essa pauta e com essa causa. Eu tenho certeza que o munícipe das respectivas cidades tem um olhar muito atento e atencioso a isso. Gostaria de passar a palavra agora a Ketrin, nossa representante, vereadora de Valinhos. Ketrin, seja muito bem-vinda a essa casa. Qualquer apontamento que a senhora quiser fazer. Boa tarde a todos. Eu sou a Ketrin Escabelo, da parte de Valinhos. Queria cumprimentar todos os vereadores aqui e obrigada por eu estar aqui com vocês.
e dizer que vocês estão de parabéns, porque é um assunto que merece abordagem, sim. A gente merece procurar de onde veio isso, o que está acontecendo, e isso tem que ser discutido já, porque foram muitas vidas, muitas pessoas, e assim, gente, parabéns para todos vocês pela ação. Bom, antes de falar um pouco do nosso projeto Bebida Segura, gostaria aqui de cumprimentar algumas lideranças presentes, Fábio Love, primeiro suplente aqui do Progressistas, Mauro Tatu, Barba Azul, a gente vê o Luiz aqui também, André Cardoso, todos que estão aqui presentes prestigiando essa comissão de assuntos metropolitanos. Em Campinas, nós protocolamos o projeto do selo Bebida Segura, que se trata de um mecanismo que obriga bares, adegas, restaurantes a exibirem um selo visível ou certificação que ateste a origem da bebida, que ela tenha procedência legal, que o estabelecimento comprova a aquisição regular e segue boas práticas de comercialização. O objetivo disso tudo é aumentar a transparência para o consumidor, incentivar os estabelecimentos a adquirirem bebidas de origem comprovada e reduzir os riscos de bebidas adulteradas no mercado. Além disso, fortalecer a segurança sanitária local, porque durante a fiscalização municipal, o selo funciona como indicativo de que aquele local está apto e comprometido com a segurança do consumo. A gente tem como exemplo outras cidades, como São Bernardo do Campo, né, que protocolou, que tem hoje na Câmara, rodando esse projeto do selo Bebida Segura, através do vereador João Viana. Proponho aqui que aproveitemos este encontro, vereadores, para discutir entre os municípios da região metropolitana de Campinas a adoção de um padrão comum, ou pelo menos interoperável, da certificação de bebida segura, de fiscalização cooperada, de troca de informações entre vigilâncias sanitárias municipais, de campanhas de conscientização pública e de pressão por parte do Poder Legislativo e Executivo local para que haja controle rígido sobre a origem das bebidas comercializadas. Isso porque o comércio e distribuição de bebidas frequentemente atravessa limites municipais e, se um município tem lacuna, o risco pode se ampliar para os municípios vizinhos. Teremos mais força se atuarmos em rede. Antes de tudo, Ortega, o senhor tem alguns apontamentos, trouxe aqui para a gente alguns apontamentos, gostaria que o senhor pudesse expor isso ao público aí. Perfeito, vereador. Campinas, antes de começar essa crise, né, no dia 15/8, através de uma parceria da Prefeitura de Campinas, da Secretaria de Segurança Pública Municipal e da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Bebidas, nós fizemos uma reunião de capacitação de 190 agentes de segurança, incluindo guardas municipais, policiais militares, policiais civis, né? E desses 190, acabou englobando aí 23 cidades da nossa região metropolitana, 3 fora, e foi uma importante ação já para o início desse combate, que depois teve aí o início, né? No dia 5/9, nós já startamos uma operação chamada Operação Autenticidade, vereador, envolvendo o SIM, Centro de Inteligência Metropolitano, que envolve as inteligência das 20 guardas da região metropolitana, e nós tivemos 130 estabelecimentos fiscalizados, 13 pessoas detidas, 48 tipos de produtos apreendidos e 13 locais foram lacrados. Aí no dia 3/10, num bairro aqui da cidade de Campinas, o bairro Cidade Singer, nós conseguimos, através do trabalho de inteligência da Guarda Municipal de Campinas, nós conseguimos localizar um barracão onde foi apreendido 612 caixas de cervejas, totalizando 14.688 garrafas e 5 pessoas presas. E aí, no dia 9/10, nós fizemos uma fiscalização em bares localizado na região do Cambuí, do Taquaral, e aí, como o vereador Carlinhos Camelô falou, foi muito importante, porque nessa fiscalização tinha clientes no bairro. Então, nós pudemos conversar com os clientes e falar, ó, esse estabelecimento está tranquilo, não tem nenhuma irregularidade. E nós continuamos, vereadores, continuamos fazendo um trabalho de inteligência, levantamento, para futuras ações. Então, Campinas
nesse ponto, a gente conseguiu ter essa ação positiva. Ortega, muito obrigado. Registrando a presença aqui também do nosso grande amigo Fabinho. Bom, gostaria aqui de fazer alguma pergunta aos vereadores. Sintam-se à vontade para responder. O vereador que quiser responder, sinta-se à vontade, né? Eu acho que são perguntas pertinentes e de interesse público. O município, tanto Sumaré, Montemor, Cosmópolis, Morungaba, Valinhos, o município estaria disposto a adotar o mecanismo do selo Bebida Segura para bares, adegas, restaurantes, garantindo que as bebidas servidas têm origem comprovada e visível ao consumidor? Se sim, qual é a janela temporal ali que os senhores imaginam que o município estima para a implementação? Se o município está disposto a implementar o selo Bebida Segura, o projeto do selo Bebida Segura. Não, com certeza. Eu estava até falando com a minha assessora que está ali. É um projeto muito bom, né? Até porque você passa a dar credibilidade até mesmo para o comerciante que ele não está, né, empenhado a fazer o que é errado, né? A partir desse momento que você passa para ele, né, que é nada mais nada menos que um programa que vai beneficiar ele, eu acredito que, além de passar a credibilidade para o comércio dele, isso inibe ele de sofrer algumas fiscalizações, tendo em vista que nós sabemos que, para o comércio ele ter esse tipo de selo, é óbvio que ele vai passar, consequentemente, por uma fiscalização, porque também não é somente colocar o selo lá e agora ele está ok, né? É sempre aí uma fiscalização, consequentemente, ela feita periodicamente aí para que mostre a transparência até mesmo do comércio dele. Eu acredito que nós vamos depois discutir, viu, Vini? E falei com a minha assessora ali para a gente levar isso lá para Cosmópolis, sim. Nós temos lá também o vereador GM da Guarda Municipal, o Fábio, né? Vou estar sentando, conversando com ele também, porque eu acredito que, para começar a inibir algumas situações clandestinas que possa existir, que nós sabemos aí que no dia a dia vai ser descoberto. Mas nós estamos dispostos, sim. Obrigado, vereador. Parabéns pelo empenho. Eu acho que o vereador Carlinhos. Vereador Vini, mais uma vez, o senhor apresentou o projeto, né? Nós estava falando aqui até com o vereador de Sumaré. Hoje, a cidade, Ortega, como que ficaria, vamos falar assim, a fiscalização ficaria em cima de quem? Eu falo que hoje, às vezes a gente cria tantas leis na nossa cidade, chega nos bares, tem tantas coisas colocadas nos lugares do comerciante. Eu só queria entender, vereador, assim, ó, eu acho que é uma boa iniciativa, eu acho que a pessoa, quando ela vende, ela tem que mesmo comprovar se aquilo ali é lícito, é de forma legal, tem o selo de garantia, mas hoje a garantia também, se as pessoas estão falsificando a bebida, imagine o selo. Você entendeu? Hoje a pessoa está falsificando uma bebida, está falsificando tudo. Você imagina o selo. Então, eu não sei até onde, qual a forma que nós usaríamos, quem fiscalizaria, de que forma ia ser fiscalizado essa questão do selo. É a empresa que dá o selo, entendeu? É o município que fica responsável. Eu acho que teria que pôr algo assim para a gente entender mais e ter uma fiscalização e não pôr mais uma obrigação para depois nós não termos como também o controle dessa questão. Mas a iniciativa é boa, a gente precisa achar o caminho de que forma que nós fazemos. É minha opinião, entendeu? Eu acho aqui que é dessa forma. Eu gostaria até aqui de cumprimentar aqui o Fabinho. Você sabe, vereador Vini, que o Fabinho em 1991, 92... faz tempo, não vou contar a minha idade aqui não, viu? 91, 92, eu era cliente dele ali, cortava cabelo com esse rapaz aí. E um dos melhores cabeleireiros que tem aqui em Campinas. Obrigado pela presença, viu? Eu acho que é isso, vereador. Parabéns, vereador. É uma discussão muito importante. O senhor tem total razão nas suas palavras.
Aos vereadores aqui, antes de passar a palavra ao público presente, às lideranças aqui presentes, gostaria de saber aqui, primeiramente, ao vereador Renato. Quais medidas, vereador Renato, a gente está tendo em Montemor? Quais medidas estão sendo tomadas na cidade de Montemor para coibir esse tipo de prática criminosa? Bom, como eu disse, né, houve fiscalizações lá da Vigilância Sanitária em conjunto com a Guarda Municipal. São fiscalizações que, como o vereador Carlinhos disse, né, deveriam, na minha opinião, foi bem feito, foi feito da forma correta, porém, deveria existir uma certa periodicidade para isso, né, e não só quando tem alguma denúncia, quando tem algum caso que sai na mídia. Mas a parte de fiscalização tem sido bem feita. Eu creio que o que a gente tem que pensar mais é sobre projetos parecidos com esse do selo, ou esse do selo mesmo, de uma forma que fique mais execuível, para prevenir esse tipo de coisa. Porque, até então, o trabalho de fiscalização tem sido feito. É um trabalho legal, até. Montemor não é uma cidade... É uma cidade grande em território, mas não tem tantos estabelecimentos assim. Então, existe um bom trabalho de fiscalização sendo feito lá. Parabéns, vereador, pela sua atuação em Montemor. Muito importante, muito bacana. Meus parabéns. Vereador Lucas, muito bem-vindo a essa casa, mais uma vez. Vereador Lucas, quais medidas ali estão sendo tomadas na cidade de Sumaré? Por favor. Vereador, na cidade de Sumaré, a prefeitura ela criou um comitê para poder fazer a gestão dessa crise, na onde que a Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Posturas, acabou fazendo algumas fiscalizações no município. Então, Sumaré já há muitos anos faz um trabalho de, vamos dizer assim, de fecha-bar, que são os bares, adegas que estão trabalhando de forma irregular no município, sem alvará. Então, acaba fazendo... Essa fiscalização já existe há algum tempo, mas agora, após essa questão do metanol, tem sido intensificado esse trabalho, né, que isso o prefeito, a atual gestão lá, o prefeito Henrique vem fazendo no município. Eu vejo que esse projeto que o senhor está propondo, essa discussão que nós estamos fazendo, é um projeto importante que tem que se dar o primeiro passo ali. Tem que se colocar esse tipo de discussão no Poder Legislativo e tentar trazer um mecanismo para facilitar a fiscalização do município, né, com a vigilância sanitária, com a fiscalização de posturas, para que possa eliminar 100% esse contrabando de bebidas adulteradas, né? E essa discussão ela é importante, até para poder trazer ideia, para trazer mecanismos que facilite a fiscalização e consiga eliminar todo tipo de adulteração, de trabalhos irregulares no município. Então, acho que nós estamos no caminho certo com essa discussão. Até depois, quero que o senhor... se o senhor puder passar para a gente a cópia desse projeto certinho, para que possamos fazer essa discussão no município e levar ao Poder Executivo para ele poder fazer a função dele na cidade. Muito obrigado, vereador Lucas. Muito honrado e muito honrado também de receber aqui a sua pessoa, sua presença. Falo aqui por nome desta casa. Vereador Ramon, novamente, muito bem-vindo. Ramon, presidente, quais medidas estão sendo tomadas ali na cidade de Morungaba? Bom, nossa cidade é uma cidade bem pequena, né? Então a gente tem uma dificuldade até com a fiscalização, justamente por não ter corpo de funcionários para isso. Por exemplo, em Morungaba não tem guarda municipal, então é uma grande dificuldade quando a gente vai fazer uma fiscalização, quando a prefeitura vai a campo, para ter essa autoridade a mais, que é o reforço policial. Mas a vigilância sanitária vem se empenhando de fazer todos os procedimentos de fiscalizações, acompanhando assim relatórios e recomendações também do Estado, de cidades vizinhas. Então, o Morungaba vem fazendo seu papel, obviamente de uma forma reduzida, de forma repentina. Morungaba vem fazendo seu papel mediante a sua necessidade.
Parabéns, vereador, pela sua atuação em Morungaba. Não à toa, eleito com 8% nas urnas. Meus parabéns. Vereador Alexandre. Ô Vini, Cosmópolis tem sim uma grande concentração de depósitos de bebidas, né? Mediante a isso, nós temos lá também o vereador, o GM Fábio, né, que ele também está atuante nessa área. Então, nós vemos aí o que tem mostrado para nós é que os depósitos de grandes volumes, né, estão sendo os mais fiscalizados, né, porque eles têm o entendimento de que, conforme a maior demanda, então é o que eles tentam arrecadar em cima disso aí. Não que os outros não estejam sendo fiscalizados, mas todos estão sendo. Inclusive, até então ainda tem um depósito lá que foi lacrado, né, que teve problemas. E a fiscalização ela está rotineira, ela está contínua. E assim tem dado resultado, né? Alguns fecharam por conta própria, até mesmo porque acredito que entenderam que o negócio está estreitando e por isso está sendo feito um mapeamento, né? Está sendo feito um mapeamento por parte do GM para que seja mais efetivo ainda essa fiscalização lá na nossa cidade em prol desses depósitos aí. Parabéns, vereador Alexandre. Passo a palavra aqui à vereadora Ketrin. Então, eu faço as palavras aí dos vereadores, concordo, se estão falsificando bebidas e selos. Então, gente, a gente tem que ver o ponto que vai começar. Essa discussão é super, assim, né, assim, viável, porque, assim, eu acredito, pelo que eu vi, que todas as cidades aqui encontram-se no mesmo ponto, né, procurando, assim, o princípio disso. Então, eu faço minhas palavras do vereador Carlinhos aí e concordo plenamente com o que foi dito aqui por ele. Parabéns, vereadora. Agora eu abrirei aqui a todos os presentes. Alguém tem alguma consideração? Pode ficar à vontade, só levantar a mãozinha. Questionamentos? Pode ir. Fábio Love. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero parabenizar o vereador Vini pelo trabalho em Campinas e essa pauta que não poderia deixar passar. Também cumprimentar em nome de todos os vereadores aqui, Carlinhos Camelô, o Ortega. Bom, essa pauta, eu acho que essa sessão aqui, vereador, deveria começar com um minuto de silêncio pelas vítimas e pelas famílias. Então, quero prestar minha condolência, e, se for possível, um minuto de silêncio a respeito pelas vítimas que não se encontram mais aqui, se for possível. Tudo bem, então, teremos um minuto de silêncio. Bom, como já se dito aqui, metanol é uma substância altamente tóxica, mesmo você tomando em pequenas quantidades, a pessoa ela pode ter diversos danos. Por exemplo, cegueira, insuficiência renal, danos neurológicos, falências múltiplas. Isso, se tomar em grandes quantidades, pode chegar a óbito. Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar, quando eu tinha 12 anos de idade,
no ponto de reciclagem. E desde aquela época, e vindo os fatos que estão acontecendo agora, me veio a lembrança. Desde aquela época, várias pessoas iam atrás de garrafas e de selos. Bom, hoje eu tenho 38 anos e olha quanto tempo pessoas que maldosas vinham manipulando bebidas. E o Carlinhos Camelô, vereador Carlinhos Camelô, ele apontou muito bem nessa questão de compras de garrafas e de selos. Só agora, devido às mortes, devido à repercussão que teve no Brasil, que agora a fiscalização está batendo em cima. Essas vidas que infelizmente não se encontram mais, poderia estar conosco hoje, se a fiscalização tivesse, desde daquela época, tivesse fiscalizando. Bom, estamos chegando aí o Carnaval, estamos chegando no final do ano, e a quantidade de adegas, depósitos clandestinos, normalmente aumenta essa época. Então, a fiscalização não é só em bares, mas também aonde elas são produzidas. O vereador Vini foi muito feliz na sua palavra. Quantos comércios tiveram prejuízos? Comércios regular. Pais, mães de famílias, infelizmente, tiveram prejuízos devido a essa conduta de pessoas más, pessoas que não dão valor à vida. A vida, antes de Deus, é tudo. Porque não adianta a gente ter vida, mas também não ter saúde. Vou deixar a minha palavra aqui. Vereador Vini, muito obrigado por convidar, participar desse momento muito importante, não só na cidade de Campinas, mas vendo todos os vereadores aqui em diversas cidades. É isso, que esse projeto não possa ser aprovado não só em Campinas, mas de todos os vereadores aqui que se encontram. Parabéns e sucesso. Muito obrigado, Fábio Love, sempre muito bem-vindo. Essa é a sua casa. Antes de passar aqui ao querido vereador Renan de Ângelo, de Americana, seja muito bem-vindo também aqui, vereador, honrado com sua presença. Gostaria de perguntar se alguém aqui tem mais algum apontamento, consideração. Luiz, e depois o André. Inclusive o Rodolfo, nosso grande amigo, liderança, parceiro, seja muito bem-vindo aqui à Câmara de Campinas. Primeiro o Luiz, depois vamos para o André, depois para o Rodolfo, em ordem. Obrigado. Só, a gente tem 15 minutinhos, vamos... Serei breve. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar a todos os vereadores em nome do vereador Vinícius. Agradeço muito a oportunidade, o convite de estar aqui participando dessa enaltecida reunião, né? E cumprimentar os demais vereadores das outras localidades, ao público, né? Aos meus companheiros que estão aqui. Pontuar a importância do enfrentamento desses problemas atuais, né? De modo que o nosso vereador ele tem essa atenção aqui na cidade de Campinas, de modo que ele apresenta o projeto e toda a equipe dele, que é empenhada no desenvolvimento desse projeto, inclusive, tem essa previsão e esse cuidado de esclarecer
a responsabilidade de quem irá fiscalizar essas ações, esse selo, né? Que, como foi pontuado, mas poderia falsificar o selo, mas pode falsificar também o alvará de funcionamento. Então, a questão do selo, ela é uma proposta ótima, vamos colocar dessa forma, né? Uma proposta que deveria, vamos dizer assim, ser levada para frente e ser votada aí com uma certa celeridade para que seja aprovada, de modo que saúde pública vem em primeiro lugar, né? Tá bem associada à questão da vida e do bem-estar social das pessoas. E tendo a população, né, os vereadores que estão preocupados, né, na resolução desse problema, gostaria de parabenizar mais uma vez a todos vocês. Obrigado. Luiz, muito obrigado pela consideração, pelo comentário. Vamos passar agora a palavra ao André Cardoso. Ótima tarde a todos os vereadores, a todos que estão aqui presentes. O Carlinhos colocou sobre a fiscalização e me parece que é um grande ponto, na verdade é o ponto primário para todas as pessoas que fizeram as colocações, né? Eu queria saber de todos qual que é a colocação para sanar como elemento primário a fiscalização sobre o metanol. Se, como todos colocaram, mas não colocaram uma análise bem colocada, eu queria que todos falassem um pouquinho como pretendem sanar na verdade, a fiscalização sobre o metanol. Eu vou dar um breve feedback, né, de tudo que a gente vivenciou nesses últimos dias com relação ao metanol. Na minha opinião, como vereador, depois eu vou passar a palavra para os demais vereadores, se eles quiserem comentar também. Eu acredito que a gente deve ir direto ao ponto, né? A gente deve ir direto na base da adulteração. Como está sendo feita essa adulteração, a partir de onde está sendo feita essa adulteração e por quem está sendo feita essa adulteração e de quem está vindo essa adulteração. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para isso, a gente conta também com as forças de segurança que vêm desempenhando um papel importantíssimo nesse trabalho. Aqui a Guarda Municipal de Campinas é uma guarda que não deixa a desejar na nossa cidade. Não à toa, quando deu esse boom do metanol nas cidades vizinhas, em Campinas foram encontradas diversas fábricas ali, bebidas que estavam sendo adulteradas, nem sempre com metanol, mas cervejas, né, ali, fábricas de cervejas que estavam sendo falsificadas, o rótulo sendo falsificado. Não só o metanol que causa perigo à vida da pessoa e risco à vida do munícipe, né? Mas qualquer tipo de adulteração, a gente não sabe a procedência dessa bebida. Então, indo direto ao ponto, na base da adulteração, onde está sendo feita, como está sendo feita essa adulteração, eu acho que é uma medida aí contundente e eficiente. Não sei se mais algum vereador aqui quer fazer algum comentário. Bom, concordo plenamente com o que o vereador Vini disse e como sobre o selo, né, a dificuldade que seria fiscalizar isso aí. Eu acho muito interessante. Lá em Montemor, eu tenho muitos amigos que são donos de adega. E, como eu disse, foram fiscalizados e tudo certo, tudo tranquilo. Então, é importante, para que um projeto como esse passe, que os donos de adega façam coro junto conosco. Porque, às vezes, a tendência é fazer um projeto desse e meio que assustar quem é comerciante, quem anda certo. Mas, então, é importante também o comerciante, o cara que está certo, apoiar essa iniciativa, apoiar essa ideia. Então, acho que isso aí seria uma ajuda a mais para a gente conseguir ter sucesso aí nessa fiscalização. Catherine, alguém mais gostaria de comentar? Eu vou passar a palavra antes para o Renan, nosso vereador de Americana, para fazer qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de opinião. Vereador. Boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, queria parabenizar você, Vinícius, Vini Oliveira, por esse encontro. Esse é um tema que tem trazido muita tristeza para aqueles que perderam seus familiares, com essa
Baby, quem não gosta de tomar uma bebidinha aqui no final de semana, ir num bar, você já, às vezes está pagando caro e ainda acaba sendo vítima, você vai lá para se divertir, acaba ficando cego, acaba perdendo a vida, o que é para ser uma diversão ali, o que era para ser um lazer, uma distração, depois acaba custando muito caro. Isso aí, essa falsificação vem acontecendo, esse tema só veio à tona após essas mortes, infelizmente. Mas nós temos que nos atentar o quanto antes a fechar o cerco para esses criminosos. Igual foi citado aqui, se foi falsificado a bebida, quem dirá o selo? Selo, se alguém tiver ideia, antes da gente sair, acabar essa reunião aqui, você pode ter certeza que vai ter vendendo o selo ali, rapidinho, papum, com essas impressoras que tem hoje, rapidinho vão estar prontos. Então, tem que ser analisado bem isso, para não virar só mais uma lei. E o pessoal fala, vereador faz lei, mas aí quem cumpre, quem fiscaliza? Então não adianta nada. Aí vamos cair naquele... Cair no... Como se diz? Vamos ficar da maioria. A política está tão desacreditada, nós vamos ser mais um a fazer parte desses desacreditados, e não os que são responsáveis por fazer alguma mudança. Em Americana, no meu município, eu cresci vendo essas denúncias por falsificação de bebida, mas não era o caso do metanol. Lá era... Não chegou, foi uma das primeiras a ser investigadas, que o Estado estourou lá uma fábrica clandestina, saiu no Fantástico e tudo mais, mas esse já é caso antigo na cidade. Eles falsificavam a marca, colocavam de marca mais barata, colocavam um selo lá, um rótulo da mais cara e vendia. Causava um prejuízo mais financeiro para a pessoa, mas não na questão da saúde. Mas é crime do mesmo jeito, é falsificação, então tem que ser combatido também. E quem garante que esse cara aí, num determinado momento, não vai acabar colocando um metanol? Às vezes o próprio pessoal que está fazendo essa falsificação não tem noção do crime, do quão grave é isso que eles estão fazendo. Duvido que o cara, sabendo que uma pessoa vai ficar cega, ele vai vender um metanol, vai fazer uma falsificação dessa. Mas, enfim, vou deixar aqui um relato também do que está sendo feito na nossa cidade, em Americana. Teve agora, no dia 9/10, uma reunião virtual da Frente Nacional dos Prefeitos. Os representantes da Secretaria de Saúde, juntamente com a Guarda Municipal, participaram para estar discutindo algumas ações, porém não apresentaram nada no município ainda. O que está sendo feito desde que aconteceu veio à tona, que virou esse escândalo aí a nível nacional, é fiscalização da Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar, juntamente com Vigilância Sanitária. Estão visitando todas as adegas, chegam lá às vezes tarde da noite e fazem a fiscalização. Várias delas foram fechadas no nosso município, quem estava com material vencido, independente se metanol ou não. A vigilância está sendo bem rigorosa nisso, mas nada além disso. Não tem um estudo, os vereadores lá não foi discutido nada, inclusive o interesse é meu, fiquei sabendo dessa reunião ontem, chegou um e-mail para a gente, lá no nosso gabinete, e resolvi participar para ver o que está sendo discutido a nível regional, porque é de interesse meu, e quero estar levando a discussão para a cidade e ser mais um braço de vocês nessa briga aí, nessa luta. Obrigado. Renan, vereador, meus parabéns. Seja sempre muito bem-vindo a essa casa para qualquer discussão de qualquer pauta. Temos mais pessoas para falar aqui. Rodolfo, Fabinho. Depois gostaria também, por fim, de passar a palavra ao Marcelo Hayashi, nosso coordenador de operações. Vamos primeiro para o Rodolfo. Boa tarde a todos. Satisfação aqui. Pessoal, gostaria de registrar a presença aqui também do vereador dessa casa, Rodrigo Farmadic. Bem-vindo, vereador. Boa tarde a todos novamente. Parabéns pela iniciativa, Vini. Prazer estar aqui com vocês. Esse é um assunto que, se ele não causava, ele deveria causar muita preocupação em todo mundo, né? Em toda a cidade ou em todo o nosso estado, porque nós não temos a dimensão, a capacidade de ter dimensão de quanto ele já se infiltrou em toda a nossa sociedade. Eu conheci uma pessoa que atende no SAMU, que trabalha com o SAMU, e durante algumas semanas atrás ela às vezes me dava, falava sobre ocorridos que atendia sobre pessoas intoxicadas. Gente, é uma lástima ir acompanhando a piora. 12 horas envenenou. Mais algumas horas já entubou. E entubar é caixão vela preta.
Então, nós estamos com um grande problema de saúde pública e que o município é uma iniciativa ótima legislar sobre e ir para cima mesmo. É uma certa... Nós temos que ter um pouco de repressão mesmo contra aquilo que está errado. E há quantos anos nós escutamos sobre adulteração de bebidas? Há quanto tempo que a gente fala, até então de brincadeira, isso é Kaiser na garrafa de Heineken. Já tem uns bons anos que a gente fala sobre isso. E brincando, e aí de repente vem alguma matéria de TV que mostra, sim, tirava rótulo, tampa nova. Há quanto tempo a gente vê também sobre cigarros que recebem, que são adulterados, e já tinha os selos, né? Selo federal, bonitão, lacrado. Crime, assim, andando ao nosso redor e à disposição e com o preço que as pessoas querem pagar, né? Então, e isso me causou tanta preocupação nesses tempos que eu, junto com um grande irmão de caminhada, nós pensamos, cara, até ouvi falar a palavra selo, né? Nós pensamos, as empresas deveriam ser espontaneamente procurar o poder público para apresentar, esse é meu estoque, ele é tanto, as notas são essas, as origens é da empresa YXZ, pagamos tanto. Se apresentar, não esperar bater na porta. E a gente ia propor, cara, vamos criar um selo? Eu quero ver a sua documentação. Eu não sou ninguém, eu sou particular, atuo como advogado. Mas a gente entende um pouco de documentação e ele também, por ser uma pessoa de segurança pública, e a gente ia se oferecer, vamos levantar essa documentação, porque isso aí vai chegar em mim, vai chegar em você, pode chegar nos nossos. E é muito grave e é muito sério. Então, é um momento de conscientização, né, da cidade, dos cidadãos, que desconfiem dos preços, dos valores, desconfie mesmo, se tem que... Não temos os avisos nos bares e restaurantes de visita de cozinha, pede para ver a nota da procedência, dá uma pesquisada, hoje está tudo na internet, dá para ver, dá para conferir empresa, dá para conferir se tem procedência ou não tem. E é o tempo de dar uma maneirada na bebida também, quando estiver saindo. Dá uma segurada, que não é tempo para... Natal está chegando, ninguém morre até lá, não. É isso, agradeço o tempo. Vini, parabéns à iniciativa aqui em Campinas. E estamos à disposição para trabalhar junto com isso. Muito obrigado, Rodolfo. Passo a palavra agora ao nosso vereador Carlinhos Camelô. Eu só queria fazer mais uma contribuição. Nosso amigo, ele disse muito bem quando ele fala aqui que as pessoas, muitas vidas foram ceifadas há muito tempo, mas qual o tempo que isso está acontecendo? Quantas pessoas perderam a vida e nós sem saber que foi através de uma bebida adulterada? Nós não sabemos. É que isso veio à tona há pouco tempo, mas quantos casos que a gente vem acompanhando aí, que as pessoas, às vezes ela tem um AVC, às vezes ela tem um infarto, às vezes ela tem... E deu um infarto na pessoa, sofreu um AVC, faleceu, mas a gente não sabe qual foi a causa realmente, se a pessoa bebeu, se ela não bebeu, se ela bebeu uma bebida adulterada, se ela não bebeu. Entendeu? Então, é isso que nós temos que ver, as vidas ceifadas que foram-se embora através dessa adulteração. Nosso amigo disse aqui, às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado. Você imagina, se nós chegarmos aqui, Adega, em cada bar que o cara for tomar, que o cara for beber uma bebida, ele pediu uma nota, entendeu? É difícil até de servir a bebida ali, porque pela demora, você imagina. E outra, a gente sabe, como ele disse aqui, a gente tem que tomar uma precaução, e eu acho que é importante esse debate, porque a gente fazer a conscientização dessas pessoas. Nós estamos chegando no final do ano, onde as pessoas saem para fazer o seu passeio, para ir às praias, e às vezes bebem bebidas que servem lá, que às vezes nem sabe de onde que vem, né? Então, é nós que temos que tomar um certo cuidado, entendeu? As pessoas têm que tomar um certo cuidado agora nesse final do ano aí, para que nada aconteça. Nós temos um Natal, um Ano Novo aí, tranquilo, sem vidas aí ceifadas, sem família sofrendo, e vamos trabalhar para que nós conseguimos aí amenizar
essa questão da adulteração, que eu acho que é uma questão que nós temos que correr atrás. As garrafas, vereador, nós tivemos aqui, eu estava mostrando até para o vereador de Sumaré ali, as pessoas, elas estão pegando, comprando as garrafas de Heineken e estão colocando a cerveja ali. Olha, para você ver a questão. Então, eles não falsificam a garrafa, eles já pegam as garrafas, colocam ali e depois... Olha para você ver o nível que nós estamos. Então, é isso. Mais uma vez, parabéns a você e agradecer a todos vocês que estão aqui para trazer essa conscientização através dessa Casa Legislativa. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Como sempre, um coração enorme. Posso ver aqui também a equipe do vereador Igor Diego presente, a equipe do vereador Eduardo Magoga aqui presente também. Passo a palavra agora. A gente tem um tempinho a mais, tá, gente? Porque a gente não tem a primeira parte hoje, então fiquem tranquilos. Fabinho, fica à vontade. Boa tarde para todos, boa tarde, vereadores. Muito obrigado pelo convite. E eu tenho uma opinião, né, bem popular, que eu venho da periferia, então eu sei realmente que passo por lá. É um trabalho informal, quem monta adegas, montam adegas até em garagens aí, né? E a gente entende a dificuldade dessas pessoas, que eles também precisam trabalhar. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em questão de oprimir eles. A gente quer tudo certo, mas também quantos e quantos não vão ficar sem o ganha-pão do dia a dia. Né? Então, a gente tem que analisar esse fato aí, como não prejudicar eles dessa forma, porque eles também são vítimas. Eu acho que eles também são vítimas aí desses falsificadores aí. Então, eu acho que se você comparar, pegar 2 bebidas, 2 uísque ali, um falsificado e um verdadeiro, muitas pessoas não vão saber qual é o uísque certo. Né? Eu acho que se der uma boa preparação, um bom treinamento para o pessoal dessas adegas, mini-mercados, dar uma preparação, uma cartilha melhor para eles saberem realmente o que eles estão comprando, tá? Independente com nota ou sem nota, eu acho que fazer um projeto desse daí, talvez vai conscientizar melhor a evitar, pelo menos, que esses produtos entrem nas adegas deles. Eu acho que isso aí iria uma opção bacana, uma boa preparação aí para que a gente, todos nós, não recebemos esses produtos falsificados aí, compramos produtos falsificados. Uma maneira de saber realmente quem é falsificado e quem não é. O produto certo, entendeu? Essa é a minha opinião aí, em questão dessas coisas aí, tá bom? Muito obrigado pelo comentário, Fabinho. Eu gostaria aqui de registrar a presença aqui também do André, representante do Mercado Municipal. E passo a palavra agora para o Marcelo Hayashi, coordenador de operações aqui. Fica à vontade para qualquer apontamento e consideração, viu, Marcelo? Boa tarde a todos. Eu sou coordenador de operações da Guarda Municipal de Campinas, trabalho com o capitão Ortega há pouco tempo, nós assumimos lá ao final do ano passado. Tenho a felicidade de trabalhar há 35 anos na Polícia Civil, e dentre esse serviço na Polícia Civil, nós sempre trabalhamos também no combate a bebidas falsas. Trabalho há mais de 10 anos combatendo a falsificação de bebidas, e desde então a gente sabe como é que funciona esse tipo de falsificação que está sendo usado nesse período aqui. A gente sabe que, lógico, a ideia aqui de hoje é excelente. Eu acho que é um debate que realmente vai ajudar todo mundo. Acredito que, com a força de todos, a gente vai melhorar esse crime que está acontecendo aqui na nossa região. A princípio, eu vejo assim, o selo, né, para esse tipo de fiscalização, como o vereador Carlinhos falou, ela realmente não tem tanta eficácia, até porque a própria bebida já tem um selo. Né? E a preocupação que eu coloco aqui para os senhores é a gente colocar um selo dando qualidade ao bar, a gente puxa para as prefeituras, a responsabilidade de uma bebida falsa, até porque, é o que eu falo, o cara pode ter o selo, mas, independente disso, ele pode começar a comprar bebidas falsas e vender no comércio. Né? Então, essa é a preocupação que eu exponho aos senhores. Né? Porque, realmente, a gente vê nesses lugares que a gente realmente combateu há anos, não só em bares, mas como em adegas,
O pessoal compra porque acha uma bebida barata, que é a falsa, e inclui no comércio que eles estão colocando, né? Só para ter uma ideia, em 2021, 2020 e 2021, quando eu realmente comecei a trabalhar direto com a ABRAB, que é a Associação Brasileira de Bebidas, nesse período eu soube pela própria ABRAB que Campinas é o maior falsificador de bebidas do Brasil, né? Então, naquela época, nós realizamos várias apreensões, e dessas apreensões, com várias fábricas clandestinas que tinha na nossa região, acabou pulverizando, e hoje está nas cidades americanas, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, quer dizer, ela deu uma pulverizada. Então, nossa região realmente ela é crítica para a falsificação de bebida, que são vendidas para o Brasil inteiro, né? Então, eu acho mais lógico o que todos estão falando aqui, a conscientização é a prioridade que eu vejo para que essas pessoas comprem de distribuidoras e representações verdadeiras, né? Que a gente sabe, inclusive, semana passada eu vi na revista Veja uma matéria comunicando que as vendas online de bebidas destiladas caíram drasticamente. Isso, para nós, como policiais, como fiscalizadores, é excelente, porque a maioria das bebidas falsas vem de sites que vendem essas bebidas falsas, e a pessoa que compra acaba nem tendo noção do que ela está comprando, né? E isso prejudica realmente o cidadão final que vai beber essa bebida aí, né? Eu sempre falei isso daí, né? Nós temos essa preocupação com bebida falsa, porque não é só um crime de falsificação, é um crime contra a saúde. E a nossa preocupação é isso daí. Muitas vezes nós ganhamos uma bebida de um amigo que, de repente, está dando de bom coração para nós, mas comprou de uma adega que a bebida é falsa, e nós vamos ingerir essa bebida sem saber, assim como a gente está vendo em bares que estão consumindo sem saber disso daí, né? Eu vejo assim, uma conscientização boa em cima disso daí, em cima de bares, e principalmente, se for legislar, eu acredito que coisas boas para direcionar é a responsabilidade dos donos de bares e adegas que estão vendendo essa bebida, até porque eu falo, quem tem esse comércio, ela tem que ter noção de quem ela está comprando. Existem representantes que são bebidas importadas que têm credibilidade na compra, só que ela é cara por causa disso, né? E outra parte que eu vejo, que inclusive hoje o pessoal do Dono DP está fazendo uma apreensão em cima disso daí, é a reciclagem de bebidas, né? Que toda bebida falsa, o vasilhame, não existe falsificação, é muito caro para se falsificar, então eles recompram esses litros que são vendidos no bares para recolocar a bebida. Então, se houvesse uma lei específica, inclusive, para controlar essas reciclagens de bebidas, para não produzir essa falsificação de bebidas, né? Então, são essas a ideia que a gente tem. A gente, no CICC, junto com a inteligência da guarda, estamos fazendo, desde então, várias ações pontuais para esse tipo de crime. Como o Ortega falou, nós tivemos a felicidade de, antes de acontecer o que aconteceu em São Paulo, já trazemos a ABRAB para a Guarda Municipal, fizemos um curso de capacitação para as 20 cidades da região metropolitana de Campinas. Então, eu acredito que, realmente, a maioria que fez o curso estão capacitados de fiscalizar e encontrar esses tipos de bebidas falsas nos bares das regiões aqui, né? Então, é isso que eu tenho para falar, e me colocar à disposição, eu e o Ortega, para qualquer dúvida aí, que realmente a gente sabe que esse tipo de crime realmente é muito, como posso falar, não é só uma falsificação, é um crime contra a saúde que realmente prejudica, e muitas vezes a gente é pego sem saber que essa bebida é falsificada. Muito obrigado. Marcelo, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho que merece reconhecimento junto ao Ortega, nosso secretário também, Cristiano Bige, comandante da Guarda, Lourdes. Fico muito feliz de ouvir seu comentário, o comentário do senhor. Gostaria de saber se mais alguém aqui tem algum comentário. Não? Bom, por fim, eu sugiro a criação de um grupo de trabalho intermunicipal, né, vigilância sanitária, legislativa, associações de bares e restaurantes de todos os municípios, que se reúnam periodicamente para a troca de experiências, auditorias conjuntas e padronização de boas práticas. Também seria importante se cada município nomeasse um responsável local para atuar como ponto de contato para esse tema, para que possamos criar uma rede metropolitana sobre o assunto.
Muito obrigado pela atenção. Estou aberto para que possamos agora, cada município, manifestar sua posição, trocar experiências e, se possível, definir um cronograma de trabalho conjunto. Estou certo de que, com compromisso comum, podemos fazer da região metropolitana de Campinas uma referência cada vez maior em segurança e transparência no comércio de bebidas. Todos aqui estão convidados à próxima reunião, que tratará do assunto de segurança pública, todos os vereadores aqui presentes, todo o público presente também. E não sei se o vereador Carlinhos gostaria de fazer mais algum apontamento, consideração, algum vereador. Vini, vereador, então, resumindo, só para ficar claro, o metanol, a princípio, assim, pelo que eu entendi, vai, assim, resumindo, o princípio dele é pelos donos de bares, é isso? Porque é legal a gente resumir para não ficar vago, sabe? Assim, a gente veio aqui para discutir, mas o princípio. Eu gostaria de saber o que ficou claro para cá. Que, assim, o princípio começa pela venda dos donos de bares, é isso? Isso. O objetivo da gente estar aqui, vamos fazer um resumo para que todos entendam e a gente saia daqui, né? Assim, com pelo menos o início disso. Não, o que eu quis expor aqui é exatamente isso daí. O metanol, ele, na verdade, ele não é detectável, a princípio, de pronto atendimento, né? Hoje ele só é detectável em perícia da Polícia Civil. Sim. Então, é difícil a gente controlar essas bebidas falsas pelo metanol especificamente. A ideia que eu dou, lógico, a ideia que eu estou propondo para vocês, o selo, ela fica muito difícil, até porque ela chama a responsabilidade para a prefeitura, validando um bar que amanhã pode ser pego com bebida falsa. Sim. Né? Eu vejo assim que a experiência que eu tenho, né, hoje, falando em bebidas falsas, seria em cima de responsabilidade aos donos do bares em comprar bebidas às distribuidoras credenciadas, e a fiscalização é uma lei mais específica para reciclagem dessas bebidas de uísques, de destilados, que através dela que existe a falsificação. Correto. Bom, cumprimentar aqui também Eric, grande liderança nossa presente. Agradeço a todo o público presente, aos colegas vereadores, às lideranças presentes, ao povo campineiro pela paciência, e vamos juntos. Termina aqui a 9ª reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos. TV Câmara, Campinas.